somos conduzidos pelo Cristo. Sua graça é renovo para todos, e vivemos na palavra o registro. Neste tempo, Senhor, de conversão, teu auxílio é salvação, teu auxílio é salvação. Bom dia, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo. Hoje, quinta-feira, dia 8 de abril, vamos meditar a quarta estação da Via Sacra da Ressurreição, o caminho de Emaús. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Páscoa remistes o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versos 13 a 25. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês andam conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias?" Jesus perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos, e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus." Então Jesus disse a eles: "Como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oremos, meus amigos, minhas amigas. Ó Pai, pela ressurreição do seu Filho, confirmai a nossa fé, a nossa esperança na vida mais forte que a morte. Fazei que não nos deixemos vencer pela tristeza e pelo medo, mas colaboremos na construção de um mundo novo, dom do vosso amor e do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A narrativa do Evangelho de Emaús, a quarta estação de hoje, nos ajuda a perceber a íntima ligação entre cruz, caminho da cruz, e o caminho da luz, Jesus vivo e Jesus ressuscitado. Para esta conversa, eu vou me basear aqui e fundamentar no texto base da campanha da fraternidade este ano, que usou esse Evangelho de Lucas 24, de Emaús, para fazer o julgamento da realidade nacional. Então, o número 36, 37, 38 e o número 40, 45. Sobre o que vocês conversavam ao longo do caminho. Essa foi a pergunta feita por aquele que se fez companheiro de viagem dos discípulos de Emaús. Por mais que o novo viajante estivesse inteirado da realidade, precisava realizar junto com os discípulos a reflexão sobre o tempo em que viviam, a fim de que compreendesse os fatos marcantes que haviam testemunhado em Jerusalém. A história de Emaús nos ensina que refletir sobre as experiências vividas e compreender a realidade são esforços importantes para entender a sociedade e os ambientes religiosos. As tensões surgidas nos conflitos econômicos, políticos, sociais e agora sanitários no Brasil e no mundo, e também culturais, estão presentes nas comunidades de fé, nas famílias, nas rodas de amigos e amigas
impactam as nossas relações. Talvez entre as muitas indagações que incomodavam os discípulos do caminho estaria o questionamento de como poderiam enfrentar os períodos de tormenta e os diversos totalitarismos que conduziram Jesus à morte. Haveria a possibilidade de dar continuidade àquela experiência maravilhosa de ambientes de comunhão conduzida por Jesus? Talvez essas e outras questões incomodavam o coração dos discípulos de Emaús. As nossas respostas a essas perguntas dependerão da percepção que temos do que está acontecendo no nosso interior, no planeta Terra e em nossos relacionamentos. Para compreendermos a realidade, precisamos, como os discípulos no caminho de Emaús, dialogar sobre os acontecimentos do nosso tempo, acolher diferentes percepções e assim superar o que nos divide. Os peregrinos de Emaús foram surpreendidos com o fato de um cidadão demonstrar que não estava informado sobre algo tão trágico e presente na vida do povo, a injustiça cometida pela condenação e morte violenta de inocente Jesus. Durante a viagem, eles procuraram informar o estranho não somente sobre as perturbadoras notícias, mas expuseram também suas contradições e dúvidas. Relataram que as mulheres foram ao túmulo, não encontraram o corpo de Jesus, mas encontraram anjos, que anunciaram que ele estava vivo. Reconhecemos com isso que seguir Jesus, dedicar-se ao sagrado e comungar com a fé são questões que não isentam o fiel e a Igreja das crises que atingem a todos. O seguimento de Jesus exige de nós discernimento diante das mais diversas dúvidas, crises e contradições. Um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O combate de vencer-se a cada dia é guiado pelo Espírito Divino, parceria de uma nova aliança, a jornada deste povo peregrino, neste tempo, Senhor, de conversão, teu auxílio é salvação, teu auxílio é salvação. A caminho da Jerusalém celeste, é preciso reviver a novidade de Jesus que derrotou os malefícios e na Páscoa nos encheu